Equação do segundo grau ou quadrática. Professora Andrea Simoni. Equação polinomial do segundo grau é a nossa aula. Na equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa o valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas de coeficientes desta equação. Resolver uma equação do segundo grau significa encontrar os valores reais de x, que tornam a equação verdadeira. Esses valores são chamados de raízes da equação. Uma equação quadrática ou uma equação do segundo grau, ela possui no máximo duas raízes reais. A equação do segundo grau é aquela equação em que o maior expoente da variável é quem determina o grau desta equação. Equação do segundo grau: completas e incompletas. Vamos ver primeiro as equações do segundo grau completas. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Isso significa dizer que todos os três coeficientes da equação são todos diferentes de zero. É fácil a gente identificar os coeficientes da equação do segundo grau porque cada coeficiente tem um local específico, como por exemplo, o coeficiente A. O coeficiente A é justamente o valor numérico, o número real, que multiplica x elevado ao quadrado. Então, quando eu olho esta equação do segundo grau colocada aqui, é fácil identificar que o 3 é justamente o valor A. É o coeficiente A da minha equação de segundo grau. Já o coeficiente B é o número que multiplica x. Então, fica fácil identificar quem é o coeficiente B, porque eu estou vendo que 21 é o número que está multiplicando x. Já o coeficiente C é o termo independente de x. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não multiplica a variável da equação. Então, você observa aqui que 30 é um número que não está sendo multiplicado ou não está multiplicando a variável. Isso significa dizer que ele é o termo ser da minha equação do segundo grau. Fórmula de Bhaskara. Quando uma equação do segundo grau é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. Mas é só por Bhaskara, por esta fórmula de Bhaskara, que nós podemos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau? Não. Tem outras maneiras de encontrar as raízes da equação do segundo grau. Nós vamos ver todas elas. A princípio, a primeira que eu vou trabalhar com vocês é Bhaskara, porque ela é a mais utilizada. Talvez por ser a de maior facilidade ou rapidez de determinar as raízes. Até porque possui nela um tal de delta, que é esse triângulozinho aqui. Este valor delta determina a quantidade das raízes da equação. É bem verdade que uma equação do segundo grau tem, no máximo, duas raízes reais. A fórmula de Bhaskara é da seguinte maneira: x, que é a raiz da equação do segundo grau, é determinada por menos b, o coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta, dividida por duas vezes o valor do coeficiente A. Delta é um valor
que é determinado também pelos coeficientes da equação do segundo grau. Vamos ver a fórmula de delta. Na fórmula de Bhaskara aparece essa letra grega, que parece um triângulo. Ela é chamada de delta. E ela é, na equação do segundo grau, o discriminante da equação. O que significa discriminante? É através dela que eu posso determinar ou conhecer que a equação apresenta duas raízes reais e distintas, se ela apresenta duas raízes reais e iguais, ou que ela não apresenta raízes reais, pois, de acordo com o seu valor, podemos saber o número das raízes reais da equação. Então, como é que eu determino o valor de delta? Como delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esta é a fórmula. Delta, o discriminante, se ele for um valor, delta, for maior do que zero, o que significa dizer um número maior do que zero? Significa dizer que o valor de delta vai ser um número positivo. Seja ele qual for um número positivo, um número maior do que zero, a nossa equação do segundo grau apresentará duas raízes reais, e essas duas raízes reais são distintas, ou seja, essas duas raízes são diferentes. Se por acaso o valor de delta, quando eu determinar, for igual a zero, for zero, então eu sei que a minha equação do segundo grau possui duas raízes reais, com certeza. Mas essas duas raízes reais, elas são iguais. Já quando o valor de delta é menor do que zero, significa dizer que é o valor negativo, a equação não apresenta raízes reais. Olha, a equação do segundo grau vai sempre apresentar duas raízes. Ou elas são distintas ou elas são iguais. Agora, existem situações onde a equação não determina raízes reais, mas elas possuem raízes. Elas são as raízes complexas. Mas nós vamos estudar até os reais. O que seria as raízes de uma equação? As raízes são números reais. Então, as raízes são reais da equação do segundo grau. São valores reais, são números reais. E esses números tornam a equação igual a zero. Ele não é zero. Encontrar as raízes reais não é encontrar zero como solução. Pode ser que uma das raízes possa ser zero. Agora, essas raízes, esses valores numéricos sendo zero ou não, podendo ser um número positivo ou um número negativo, uma fração, ele é um número real qualquer, vai tornar a equação igual a zero. Então, essas raízes é o que a gente costuma chamar de x' e x duas linhas. X', a primeira raiz que eu vou determinar. X duas linhas, a segunda raiz que eu vou determinar. Não é obrigado que, sendo um valor positivo e outro negativo, que a raiz 1 seja negativa e a raiz 2 seja um número positivo, ou que eu tenha que colocar em ordem crescente. Não, não é isso. A gente só está determinando. Encontrei a primeira raiz.
encontrei a segunda raiz. Então, eu posso representar essa raiz colocando essas vírgulas, né? Então, raiz linha e raiz duas linhas, são duas raízes. Ou então, eu posso colocar assim, x1 e x2. Também x1 representando a primeira raiz que eu encontrei. A outra x2, a segunda raiz que eu encontrei, que tanto pode ser um número positivo como pode ser um número negativo. Não tem essa questão de obedecer ordem. O primeiro tem que ser um número maior do que o segundo, ou um número menor do que o segundo. Não tem isso. Agora, eu vou falar para vocês as equações incompletas. Olha, existem 3 tipos de equações do segundo grau que são incompletas. Todas as 3 equações incompletas, eu também posso encontrar os valores das raízes utilizando Bhaskara. Mas é importante também salientar que ela também apresenta uma maneira toda particular de encontrar essas raízes, por ser mais rápido a resolução, com certeza, muito mais rápido. Uma equação quadrática é incompleta, por exemplo, quando eu possuo o valor de b, do coeficiente b, 0, ou o coeficiente c, 0. Ou então, existem equações onde os dois valores são 0, tanto o coeficiente b como o coeficiente c. Eu vou dar exemplos para vocês aqui de equações do segundo grau que são incompletas. Olha só, eu coloquei aqui, ó, 5x² igual a 0. Você observa que nem tem o coeficiente b, nem tem o coeficiente c. Só tem o coeficiente a, porque o coeficiente a é um número que multiplica x elevado ao quadrado. Então, o coeficiente a é 5. Como aqui não tem o coeficiente b, é porque o coeficiente b é 0, e o coeficiente c também é 0, porque aqui não apresentam. Uma outra equação incompleta é aquela que possui o coeficiente a e o coeficiente b, mas não possui aqui o coeficiente c. Quem é o coeficiente a? 3. Quem é o coeficiente b? 6. Quem é o coeficiente c? Não tem. Logo, o coeficiente c é 0. Nessa terceira equação do segundo grau, eu sei que é a equação do segundo grau porque o x está elevado ao quadrado. Então, o 4 é o coeficiente a, porque é o número que está multiplicando x ao quadrado. O 6 é o meu coeficiente c. Por quê? Porque não tem x, ele não está sendo multiplicado por x, ele não multiplica x, então ele é o coeficiente c. E cadê o termo que multiplica x? Não tem, não aparece. Então, é porque o coeficiente b é que é o 0. Então, esses 3 exemplos que eu dei são exemplos de equações do segundo grau incompleta. Vamos ver cada uma delas especificamente. Equações incompletas do tipo ax² igual a 0. Como é que eu posso resolver esta equação do segundo grau? Ora, eu vou apenas isolar o x. Já que b e c são 0, então eu vou passar esse a, que pode estar representando qualquer valor numérico. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser uma raiz. A é um número real. Esse número real, quando ele passa para o segundo membro, ou seja, para depois do sinal de igualdade, ele vai para o denominador da minha fração. Ele vai dividindo 0. E 0 dividido por qualquer número real é sempre igual a 0. Da mesma forma, eu tenho que x² é igual a 0. Então, o que é a operação inversa de uma potência? É a raiz. Então, como é x elevado ao quadrado, eu sei que eu posso ter dois números que possa ser elevado ao quadrado para dar um valor positivo, no caso. Então, toda vez que eu vou colocar um número dentro de um radical, já que ele está sendo elevado ao quadrado, eu preciso colocar
antes, na frente dessa minha raiz, o mais ou menos. Até porque, sendo uma equação do segundo grau, ela precisa ter duas raízes, pode ser iguais ou distintas. X é igual a mais ou menos a raiz de zero e a raiz de zero é zero. Então, é assim que nós vamos resolver. Eu vou dar um exemplo numérico para que a gente possa entender melhor essa situação. Veja só, este é o meu exemplo numérico. Eu tenho 20x ao quadrado igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a zero dividido por 20. Olha, nada. Eu divido para 20 pessoas. Cada uma vai receber o quê? Nada. Não tem nada. Então, x elevado ao quadrado é igual a zero. Então, como eu vou trabalhar com a operação inversa da potência, a operação inversa da potência é a raiz, então, mais ou menos a raiz de zero. Mais ou menos a raiz de zero vai dar mais ou menos zero. Mas o que é que você observa também? Zero tem sinal? Não. Zero não possui sinal. Eu só coloquei aqui para que você possa lembrar que é necessário, já que eu estou trabalhando com a operação inversa, né? É necessário lembrar que na frente do radical eu preciso colocar um valor positivo e um valor negativo. Só que não existe zero positivo e zero negativo. Zero é zero. Então, x aqui, no caso, é igual a zero. É porque essa equação, o delta, com certeza também vai dar zero. E as duas raízes reais são iguais. E no caso aí é zero. Vamos ver o outro caso de equações de segundo grau incompletas. Tipo, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Neste exemplo, neste caso, o valor de C é igual a zero. Quando isso ocorre, eu posso usar Bhaskara para resolver esta equação? Posso, mas eu também posso encontrar uma maneira mais simplificada de encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Como? Colocando o x, no caso aqui, ó, em evidência. Eu observo que este termo é multiplicado por x e esse segundo termo também é colocado aqui multiplicado por x. Então, eu posso colocar o x em evidência. Então, ax ao quadrado dividido por x vai dar ax mais bx dividido por x dá b. Fecha parênteses, é igual a zero. Então, eu transformei ax ao quadrado mais bx igual a zero em um produto de x vezes a mais b. Então, quando este produto é igual a zero, significa dizer que eu tenho duas situações. Ou x é zero, ou ax mais b é zero. Então, se x não for zero, é porque ax mais b é que é o zero. Para ax mais b ser igual a zero, eu vou resolver esta equação de primeiro grau. Esse b, vamos supor que seja um número positivo, ele passa para depois do sinal de igualdade negativo. E este a que está multiplicando o x passa para depois do sinal de igualdade dividindo. Então, eu tenho duas raízes reais. Uma que é zero e a outra vai ser menos b sobre a. Aí você me pergunta, isso sempre vai acontecer? Sim, sempre. Se ela for do segundo grau, incompleta, onde o valor de C é zero, o coeficiente C é zero, uma das raízes é nula, uma das raízes é zero. A outra vai ser um número, pode ser um número positivo ou um número negativo. Não é porque tem aqui este menos aqui que este valor tenha que ser negativo, não. Não é isso, porque o valor de B pode, se for um número negativo, então menos com menos dá mais, certo? Então, é importante salientar que uma das raízes é nula, é zero, quando eu tenho
o tipo de equação do segundo grau, onde o valor de C, o termo independente de x, é zero. Existe um outro tipo, né, já que são 3 tipos, mas vamos encontrar primeiro um exemplo numérico para que a gente possa entender ainda melhor essa situação. Veja só, eu tenho 5x² mais 8x igual a zero. Vamos colocar o x em evidência, porque eu sei que 5x² tem x aqui e tem x aqui quando eu multiplico 80 vezes x. Então, como o x é um termo comum, é o x que eu vou colocar em evidência. Abro um parêntese e coloco 5x² dividido por x dá 5x. Mais 80x dividido por x dá 80. Então, entre parênteses, ficamos com 5x mais 80. Então, eu transformei esta soma em um produto. E agora, x é igual a zero ou 5x mais 80 é que é igual a zero. 80 está positivo, passa para depois do sinal de igualdade negativo, e o 5 que está multiplicando passa para depois do sinal de igualdade dividido. E 80 dividido por menos 80 dividido por 5 é justamente menos 16. Quais são as duas raízes da nossa equação? A nossa solução, no caso aqui, seria, no caso, dos valores, não é isso? O primeiro é zero e o segundo valor é menos 16. Eu sou obrigada a colocar isso em ordem? Não, claro que não. Claro que você não é obrigada a colocar em ordem. Você poderia ter colocado menos 16 e zero também, né? Pronto. Essas aí são os dois valores de x. Vamos agora ver o terceiro caso de equações do segundo grau incompleta. As equações do segundo grau do tipo ax menos c. Observa-se aí que quem é zero é o b. Ax² menos c igual a zero. Eu passo o c para depois do sinal de igualdade. Ele está negativo, passa positivo. E o a que está multiplicando passa dividindo. Eu fico com x², que é igual a c dividido por a. Como eu tenho aqui uma potência, a operação inversa da potência é a raiz, eu coloco mais ou menos a raiz de c sobre a. Então, vai ser um número positivo e um valor negativo. Vamos ver um exemplo numérico para que a gente possa entender ainda melhor esse exemplo. Olha só, eu tenho 4x² menos 100 igual a zero. Eu posso resolver por Bhaskara? Posso responder por Bhaskara. Da mesma forma, como se ela fosse uma equação do segundo grau completa. Porque Bhaskara resolve, determina as raízes de qualquer tipo de equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Agora, eu também posso encontrar as raízes utilizando um dispositivo mais prático, mais rápido, tão eficaz quanto Bhaskara. Então, eu vou com esse 100 que está negativo, passa para depois, sinal de igualdade, ele passa positivo. O 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. E 100 dividido por 4 vai dar 25. Agora, a operação inversa da potência é a raiz. Então, eu coloco mais ou menos a raiz de 25. Eu obtenho o quê? A raiz de 25 é 5. Então, x é igual a mais ou menos 5. O que significa dizer isso? Significa dizer que a minha solução, certo? A minha solução agora é quem? É menos 5 e quem? E 5. Eu tenho duas raízes. Esta é a minha solução. Eu tenho dois valores
Dois valores distintos. Agora, o que é que você observa? Toda vez que eu tenho uma equação do segundo grau, onde o valor de b é que é zero, então as minhas raízes elas são sempre simétricas. Ela possui em módulo o mesmo valor real. Porém, os sinais são distintos, são opostos. Enquanto uma é positiva, a outra é negativa. Equação do segundo grau completa. Uma equação é denominada completa quando ela apresenta os três coeficientes. O coeficiente A, que é o termo ou o número que multiplica x elevado ao quadrado. O coeficiente B, que é o termo ou o número que multiplica x. E o coeficiente C, que é o termo ou o número independente de x. Nesta equação que estamos apresentando aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2, vamos primeiro identificar esses coeficientes na equação. Este é o nosso primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é localizado à frente de x ao quadrado. Então, o coeficiente A nesta equação será igual a 1. Como 1 é o número elemento neutro na multiplicação, é por isso que ele não aparece à frente do x elevado ao quadrado. Mas subentende-se que o valor de A é 1. O valor de B é o número que multiplica x. Então, o número que está à frente de x é o menos 3. Então, o valor de B é menos 3. Já o valor de C é o termo independente de x. No caso, é o número 2. Vamos agora para o segundo passo na resolução da equação do segundo grau. O segundo passo é determinar o valor de delta. Lembrando que o valor de delta é expresso da seguinte maneira: o coeficiente b elevado ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Qual é o valor do coeficiente b na nossa equação do segundo grau? O valor do coeficiente b é menos 3. Então, menos 3 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente A. O valor do coeficiente A é 1. Vezes o coeficiente C. O valor do coeficiente C é 2. Realizando este produto, nós temos que menos 3 elevado ao quadrado é 9, porque menos 3 vezes menos 3 vai dar menos com menos dá mais, 3 elevado ao quadrado é 9. Menos da fórmula, 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Então, o valor de delta vai ser 9 menos 8 é igual a 1. 1 é um número positivo, o que nos faz afirmar que a nossa equação do segundo grau, mesmo não conhecendo quais são as raízes desta equação, eu posso garantir que ela apresenta duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes reais diferentes. Vamos agora determinar as raízes. É justamente realizando agora o terceiro passo. No terceiro passo, nós temos a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o coeficiente A.
Quem é B na nossa equação? Menos, a gente repete, e o valor de B é menos 3. Por isso, nós estamos colocando entre parênteses, porque nós temos na fórmula menos e temos o valor de B menos 3. Mais ou menos a raiz de delta. O valor que a gente encontrou de delta foi justamente 1. Então, a raiz de 1, raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente A, que é 1. Resolvendo esses produtos, nós temos que menos com menos dá mais 3. Extraindo a raiz aqui, nós temos que a raiz quadrada de 1 é 1, então ficou 3 mais ou menos 1, e 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2. Nós vamos agora determinar duas raízes. Quais são essas duas raízes? A primeira, eu vou fazer 3 mais 1 dividido por 2. E 3 mais 1 é 4, que dividido por 2 vai me dar como resposta 2. Então, a minha primeira raiz foi 2. A minha segunda raiz vai ser 3 menos 1 dividido por 2. Então, 3 menos 1 dividido por 2 vai dar 3 menos 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Quem são as minhas raízes? 2 e 1. Eu posso também colocar 1 e 2. A ordem aqui na solução não interfere se eu coloco primeiro o valor da variável, do valor da primeira raiz que eu encontrei ou a segunda. Certo? Bem, é assim que a gente resolve equações do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Nós vamos resolver mais exercícios e aí a gente continua na nossa aula. Bem, vamos agora para a nossa mensagem do dia. Às vezes surgem certas reviravoltas na vida da gente. Num primeiro momento, tudo parece meio nebuloso, gelado, vazio, mas aos poucos o entendimento chega, os sentimentos se ajeitam e a paz se instala. A fé é que nunca pode nos abandonar. Afinal, muitas vezes é só o que nos resta. Até a próxima aula e bons estudos. Vamos resolver mais exercícios? Sim, vamos resolver na nossa aula presencial. Até a próxima. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.